do corpo do filho aqui. Aqui não vai. Então você tem um midpoint no qual, na metade do seu primeiro ato, eu preciso ver uma coisa que não. Logo em seguida do seu primeiro midpoint, você lança na cabeça do público extremamente claro, principalmente sobre o filme de terror, que a gente chama de pergunta central do filme. Certo? Por exemplo, o detonador é um avião que cai numa ilha deserta e a pergunta central é: eles vão sair daí? Por exemplo, o detonador é no daquele de um executivo milionário de Beverly Hills, ele pediu informação para uma prostituta extremamente fascinante, né? Rosa. A pergunta é: ele vai ficar com ela no filme? Então, a seguir, esse evento externo, no caso do Maria do carro, se perde de Ferrari no Beverly Hills, ele acha, né, essa mulher para quem resolve pedir uma informação. Isso é o detonador. No momento que ele diz para ela: entra no carro, faça uma comigo, ele tomou a decisão, o imediatamente se pergunta: ele vai ficar com ela? Então esse é o início do seu filme. Você tem sempre, para você sair do seu primeiro ato, a apresentação do personagem, na qual você vai mostrar para o público quais são as características positivas e negativas do seu personagem. Uma regra de apresentação do personagem: nunca se apresenta um personagem sem características negativas. Às vezes a pessoa fala assim: nossa, mas o personagem principal aqui tem que ter características negativas. Quem fez o livro está tentando saber exatamente porque o seu protagonista tem defeitos e o público se identifica. Mas não é um padrão moderno isso, não? Como? Não seria um padrão moderno, não, que os filmes antigos com a turma não tinha, praticamente era assim. Qual filme? O cara não filme que leva muito nome de filme, não. Eu me lembro do Papai Pernilongo, né? Fazia certo. Ele não conseguia parar em casa, né? Vivia voando, né? Cantando, dançando, criando dançarina. Ele acaba no final do filme voltando definitivamente para o lado dele, que morava uma filha e a esposa. Foi uma cidade às terras dos anos 40. Não é referência, não é? Na verdade não é. No Super-Homem, a Kryptonita, o defeito pode. Ele vem, deixa eu só terminar aqui. Ele vem de uma fraqueza. Se o Super-Homem realmente fosse invencível, ele seria antipático. 100% invencível, inclusive você não pode contar uma história, que não vai ter antagonista do seu Super-Homem. Exatamente. Você precisa, para você criar emoção, de uma ferida, que a gente chama de ferida profunda, depois um calcanhar de Aquiles. Por exemplo, um personagem que não deu certo, eu já vi. Um personagem que não deu certo na novela das Oito foi a última Helena, porque ela não tinha. Ela era antipática. Você não pode criar um personagem na verdade, ele segue uma lógica da literatura, da clássica, ao início, na primeira história, e você começou a escrever o pé da terra, né? O retorno do pé da terra, um pouco parecido com o retorno do início. Tem uma lógica, ele segue o épico, né? Original. Essa é uma lógica, é uma psicológica, está ligada ao livro. Na verdade, a gente ninguém nasce herói, nem o Ulisses nasceu herói, nem Fred nasceu. Ele se transformou em herói aceitando as provações do próprio destino. Certo? Na verdade, todo herói ele tem uma tragédia, né? Exatamente, vai ficar tendo um conflito para ele se provar, agora que ele descobrisse isso. O próprio mito do Matrix, né? No final do filme ele sai voando para salvar a humanidade do domínio das máquinas. No começo do filme, ele tem medo. Lembra quando ele sai
da janela, ele está com, inclusive, ele está com o famoso Nokia na mão, que cai, merchandising famosíssimo do Márcio, né? E ele tem medo de altura. No final do filme ele sai voando. Que graça teria se eu colocasse ele voando no filme? A Matrix é uma interpretação quase filosófica, né? Várias coisas. Matrix é totalmente alegórico, quando eu falo com meus alunos do nível alegórico, né? Vocês ainda não sabem o que explicar depois, mas, por exemplo, Matrix tem uma viagem alegórica em todos os detalhes. Né? Por exemplo, para ele enfrentar o mundo da realidade, né? Ele passa por um programa chamado estrutura. Né? Na verdade, isso é uma metáfora imediata do fato de que o ser humano tem estrutura para enfrentar o mundo. Mas a gente estava aqui no nosso primeiro ato, então a gente tem uma pergunta que eu no nosso midpoint, ou seja, na metade do segundo ato, nós temos o que a gente chama de conflito.